pode ser orgulhoso, alma ferida, coração quebrado, Jesus, ó Senhor. Nossos corações possam estar preparados para receber a palavra de Deus. Amém? Passa a palavra para a irmã Sônia. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Só vou dar os recados, tá, irmãos, da semana. É a quarta-feira, né, o nosso culto da Vitória, às 19h30. Sexta-feira, oração às 19 horas. No sábado, dia 31, é a live das crianças, a live infantil. E a Flávia pede, né, para quem puder, os irmãos que puder contribuir, né, com doce, salgado, para a gente estar montando aquele kitzinho que a gente monta todo ano para as crianças, tá? Tá aqui a caixinha da doação, tá? Quem quiser, quem puder doar. E a nossa live vai ser no sábado, às 17 horas, tá? A live infantil, tá? As mães aí, coloquem suas crianças, tá? Para acompanhar, vai estar bem legal. Amém? Aí no domingo, né, 18 horas, nosso culto de celebração ao Senhor. Amém? Graça e paz, igreja. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 16. Gostaria que os irmãos ficassem bem atentos à mensagem da palavra nessa noite. Não deixe nada tirar o seu foco, porque realmente Satanás não vai ficar nada feliz, né, com a igreja estar aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, Lucas 16, nós vamos ler 19 ao 31. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, mas os de lá passar para nós. Nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento.
respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Amém? Vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós aqui estamos nesta noite. Poderoso Deus, e eu quero, Senhor, te pedir que a Tua palavra, Deus, venha falar às nossas vidas, aos nossos corações, nos instruir e nos ensinar. Pai, eu sou apenas uma ferramenta nas Tuas mãos, Deus, eu não sou nada. Mas o Senhor pode, Senhor, me usar para levar, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, para a Tua igreja, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos aprender. Tudo aquilo que o Senhor deixou registrado na palavra é para que nós aprendamos. E, Senhor, venhamos a obedecer a Tua palavra. Ó Deus querido, para estarmos, Pai, contigo. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa, Senhor, as minhas fraquezas, pecados, ó Deus, limpa, lava-me no sangue do Seu Filho Jesus. Lava a Tua igreja, Senhor, e purifica a Tua igreja, Pai. E fala, Senhor, conosco nesta palavra. Ó Deus, que eu sei que não é, Senhor, algo fácil falar a respeito do inferno, mas ele é real. E nós precisamos, Pai, entender esta verdade, ó Deus. Fala, Senhor, conosco, transforma a nossa vida. Faz o que o Senhor precisa fazer em nós, ó Deus. Ó poderoso Deus, que o Teu propósito venha sobre a Tua igreja, nesta noite, neste lugar, ó Pai. Cumprir em nós, Senhor, o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu louvo o Teu nome, Senhor, e Te dou graças por estar aqui nesta noite. Porque foi um dia, uma tarde de luta, até na hora de chegar aqui. Mas o Senhor foi aquele que esteve à nossa frente, quebrando as barreiras e os grilhões do inferno. E aqui nós estamos, Deus, para glorificar e engrandecer o Teu nome. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai falar conosco nesta noite, derramando o Espírito Santo de Deus em nossos corações, o temor e o tremor para com a Tua santa palavra. Porque, Senhor, é ela que nos transforma, é ela, Senhor, que nos fortalece e que nos leva, Senhor, a temer o Teu nome. Eu Te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade, Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, esta palavra que nós lemos, a palavra de Deus, ela vem nos mostrando uma ilustração de dois homens, né? Um rico e um mendigo. Lázaro, né, o nome. Então nós vamos falaremos da realidade do inferno, né? Ninguém gosta de ouvir falar do inferno, né? Mas é real. Ele é real. Nós precisamos aprender também. Amém? Então, nós vamos falar sobre a realidade do inferno. E esse é um assunto que não é agradável de se ouvir. Mas o inferno é real e isso é um tema desagradável. Mas nós sabemos que o próprio Jesus, ele falava sobre o inferno. Ele instruía os seus discípulos, ele falava com as pessoas sobre o inferno, né? E o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a essência do amor, ele mesmo falava sobre o inferno, né, ensinando o povo. E hoje, amados, nós sabemos que é difícil, né? Realmente é difícil. Poucas vezes eu ouvi pregadores falando a respeito do inferno, amém? Se ouve falar a respeito de todos os temas, né, da palavra de Deus. Mas do inferno dificilmente você ouve alguém falar. É verdade? Nós dificilmente ouvimos falar a respeito do inferno. Se fala muito, né, sobre os milagres, sobre prosperidade, sobre cura. E isso realmente é verdade. Deus faz mesmo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém?
Mas nós precisamos também aprender das penalidades eternas, ou mesmo sobre as glórias do céu. Porque a palavra de Deus fala tudo sobre o céu, das glórias do céu, para onde os salvos vão. Mas a Bíblia também fala do inferno. Fala também dos perdidos, para onde eles irão. E é algo que nós precisamos aprender, né? Aprender. E nós lemos na palavra o texto, né, sobre a dramática realidade do inferno. Nós acabamos de ler, né, amados? Dessa dramática realidade do inferno. Onde se fala do rico e do Lázaro. E onde nós entendemos que a vida não é só viver e a morte não é só morrer. Amém? Muitas pessoas pensam, não sei se os irmãos já ouviram alguém falar assim: eu vou viver, eu quero viver a minha vida, né? Viver tudo o que eu quero viver aqui nesse mundo, porque depois eu vou morrer. Muitos falam assim: eu quero viver a minha vida, fazer tudo o que eu quero fazer aqui, porque depois eu vou morrer mesmo. Muitas vezes eu ouvi pessoas falar assim. Mas a vida não é só viver aqui, né? E a morte também não é só morrer. Porque depois da morte vem a eternidade. Amém? E depois que vai começar de verdade uma vida. Porque vai ser eterna. Vai ser eterna. Então, e nós vemos a vida e a morte, a eternidade do rico e do pobre Lázaro. A Bíblia fala o quê? Que o rico vivia em regalias, vestidos de púrpuras, em banquete, com muitos amigos e festas. Mas, por outro lado, em sua porta havia quem? Um mendigo. E ali ele estava, com as suas chagas, desejando comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E a palavra de Deus diz que ali haviam até os cães lambendo as suas úlceras. A situação desse homem era difícil. E diz a Bíblia que Lázaro morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, seio de Abraão também significa paraíso. Para lá ele foi levado, né, recolhido pelos anjos. Um lugar de descanso. E diz a Bíblia também que o rico morreu e foi sepultado. E com certeza, alguém pode ter dito, como muitas vezes a gente vê nos velórios, né? Você vai num velório e as pessoas sempre dizem: nossa, descansou em Deus. Está com Deus. Não é assim? É isso que as pessoas dizem daqueles que morreram, né? E a palavra de Deus diz que muitos, sabe, muitas vezes, muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, creem que após morreu, acabou. Vida só aqui. Morreu, acabou. Não tem mais nada. Muitas pessoas falam assim. Não creem na eternidade, né? Mas nós acabamos de ver que não é bem assim. Porque depois da morte nós sabemos que vem a eternidade. E depois, na eternidade, só há dois lugares. É o céu ou o inferno. É o céu ou o inferno. E nós sabemos, queridos, que nós somos espírito. E o espírito não morre. O espírito volta para Deus. E a carne que vai para o túmulo, né? E o que nós acabamos de ler nessa ilustração do rico e do Lázaro, eu quero dizer que engana-se
aqueles que acham que após a morte haverá uma oportunidade. Vocês já ouviram falar, pessoas falar para você, não, depois da morte, se a gente não for salvo, nós vamos ter ainda uma oportunidade, porque nós vamos ali encontrar um lugar onde a gente vai ficar e a gente vai ser purificado e depois nós vamos para o céu? Eu já ouvi. Não vai ter uma oportunidade após a morte. Mas não é verdade. Porque nós acabamos de ler nesse texto o quê? Após a morte, ou é o céu ou é o inferno. Não tem meio termo. Não tem lugar de se ficar para esperar e aguardar para ir para o céu, não. É aqui. Então, estamos em vida, que nós podemos escolher o que eu quero, para onde eu quero ir. E a palavra de Deus é quem nos instrui. Crente que lê a Bíblia sabe disso, amém? A palavra de Deus nos instrui para onde que nós vamos. Né? Então não haverá oportunidade para a salvação, né? Depois da morte. E a Bíblia relata sobre o doloroso inferno, onde o fogo não se apaga e os que para lá forem serão atormentados eternamente. É o que nós lemos aqui. O rico foi para lá e estava sendo atormentado nas chamas. E lá será eterno, como o céu também, né? É eterno. E a palavra de Deus fala também morreu Lázaro, né? E foi para o seio de Abraão, ou o paraíso. Onde estarão quem? Todos os salvos. Os salvos vão para lá, para esse descanso, para o paraíso. E a Bíblia diz que o rico, ele foi e pediu para Abraão, para Lázaro molhar o dedo com água e molhasse a sua língua, porque ele estava atormentado nas chamas. Ali é o inferno, lugar de tormento eterno. E Abraão diz para ele: não, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, não pode. E nem o que estiver lá, passar para cá. Então, queridos, eu quero dizer outra coisa, que nós ouvimos muito, né? Mortos se comunicar com os vivos, por exemplo. Não existe. A palavra de Deus diz que não tem como. Foi para o paraíso, está no paraíso. Foi para o inferno, está no inferno. E não tem como voltar mais não. Acabou. Então o rico pede: pai, eu te imploro, manda Lázaro à minha casa paterna. Eu tenho 5 irmãos. Dê-lhe testemunho para que eles não venham para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Está vendo como não tem como? Moisés disse: lá estão os profetas para falar, para ensinar, que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, amém? Então quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus diz. Porque você está sendo instruído a respeito do inferno. E não tem como não chegar lá e falar: papai, manda alguém lá avisar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos que estão lá sem Jesus, para que eles não venham vir para cá. Não existe mais essa oportunidade. Acabou. Então Abraão respondeu para ele: eles têm os Moisés e os profetas, ouça eles. E ele ainda insistiu, né? Ele diz: mas se alguém de entre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. E Abraão diz: se não ouve Moisés e os profetas, tampouco ouvirão, ainda que ressuscite um morto. Vê como que é duro o coração do homem?
Não, eles têm que ouvir os profetas de Deus que eu deixei sobre a terra. Se eles não ouvir eles, tão pouco vai ouvir mesmo que levante um morto para ir lá falar. E é assim mesmo, né, irmãos? Né? Quem ministra a palavra de Deus sabe muito bem que não é fácil. Você fala do evangelho, você fala do amor de Deus, alguns aceitam, outros ignoram. Nós precisamos dar ouvido, queridos, os profetas que o Senhor levantou. Aqueles que nos ensinam, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que nos exortam, é a eles. Porque eles estão falando o quê? A palavra. Estou falando para vocês aqui, amados, não é Sônia que está falando. É aqui, ó, Lucas capítulo 16, 19 e 31. É isso aí que está sendo falado para vocês. E para mim também. E com um sentido, no final nós vamos ver. Amém? Porque nós somos salvos pela graça de Cristo. Porque o Senhor já nos alcançou. Glória a Deus por isso. Mas existe uma multidão se precisando ser alcançados. Uma multidão que ainda precisa de Cristo. E Abraão disse: se não ouve Moisés e os profetas, tampouco ouvirão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lázaro estava no seio de Abraão, desfrutando das bênçãos que o Senhor havia preparado para ele. E o rico no tormento eterno. O inferno não é ficção, ele é real. Ele é real, tá? Muitas pessoas preferem, eu não quero nem pensar. Não quero pensar em inferno, não. Mas é bom parar um pouquinho e pensar. Sabe por quê, amados? Porque nós vamos temer a Deus. Nós vamos colocar a nossa vida mais em dia, na presença dEle, para que o Espírito Santo dEle nos proteja, o sangue de Jesus nos cubra, e que nós não venhamos tropeçar lá na frente e cair. Para que nós venhamos continuar a ficar firmes na presença do Senhor. Porque nós estamos aqui nesse mundo, né? E se nós não vigiarmos, os laços estão preparados, queridos. E o diabo, ele não preocupa com o mundo, que já está nas mãos dele, ele preocupa com os cristãos. É nós que ele tenta tragar. Então nós precisamos de vigilância. Conhecer a palavra e dizer: Deus, está difícil, Senhor. Quantas vezes eu disse: está difícil, Senhor, eu entrar nessa palavra aqui, ó, e obedecer ela. Mas eu preciso. Eu preciso abrir mão das minhas coisas, das minhas vontades, dos meus desejos, para entrar no plano de Deus. Mas glória a Deus, porque um dia, amados, nós vamos estar lá, né? No seio de Abraão, no paraíso. Vale a pena servir Jesus. Então, e a palavra de Deus, ela vem nos alertar da realidade, né? Que o inferno é real. E nós devemos... e a palavra de Deus vem nos mostrar este perigo, né? E nos mostrar também para nós como escapar da ira vindoura. E isto, nós só podemos escapar através do Senhor Jesus Cristo. Muitos podem perguntar para a gente, né? Não sei se os irmãos trabalham com evangelismo, algumas pessoas perguntam: mas como vou me livrar do inferno? O que eu preciso fazer para não ir para o inferno? E nós temos que ter a resposta. Você só não vai para o inferno se você tiver o Filho de Deus na sua vida, Jesus. Jesus, Ele que nos libertou do império das trevas. E hoje somos salvos. Né? E a palavra de Deus, ela diz para nós o quê? Todos pecaram, né? Estão destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus também fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. E a Bíblia diz que Deus amou, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê?
a vida eterna. Aleluias! Então, amados, é motivo de alegria, né? De dar um glória a Deus bem forte. Isso. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ter vergonha, ficar encabulado e dar um glória a Deus. Porque, amados, nós somos comprados por um grande preço. O que está nos aguardando é o paraíso. Então nós temos que nos alegrar. Mesmo em meio à luta, prova, dificuldade que passamos no nosso dia a dia. Nós precisamos ser crentes alegres. Que agradece, que louva, que glorifica ao Senhor. Porque nós glorificamos a Deus através das nossas vidas. Então Deus, Ele amou o mundo, toda a humanidade. Ele não teve ninguém privilegiado que Ele escolheu a dedo. Todos, toda a humanidade Ele amou. De tal maneira que Ele foi e entregou Jesus para morrer naquela cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso Jesus fez por nós. E isso não é para nós guardar dentro de nós as 7 chaves. Isso é para nós sairmos pelas ruas, por onde passarmos, para onde, com quem encontrarmos e dizer: Jesus quer te salvar. Ele morreu por você na cruz. Sabe? E muitas vezes as pessoas podem dizer: mas o que fazer para eu ser perdoado? Para você ser perdoado, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa nascer de novo. Você precisa se render aos pés de Jesus. Ele é o único que pode te arrancar da casa do valente. Único. Não existe outro Deus. Não existe outros deuses que pode arrancar uma vida da mão do valente. Jesus pode, porque Ele pagou o preço. Foi o sangue dele na cruz. Levando lá, naquela cruz, todo o meu pecado, o seu pecado. Então Ele pode arrancar as almas da mão de Satanás. Ele tem o poder para isso. Por isso eu digo sempre: vamos orar, não vamos desistir, vamos permanecer crendo que Jesus pode. Sabe, só Jesus pode nos dar o perdão, a salvação e a vida eterna. E o livramento, né? Da ira vindoura. Que ai daquele que morrer, passar para o outro lado sem Cristo. Ai daquele. E as pessoas acham tão difícil às vezes, né? Falar assim: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Nós precisamos dizer isso para Ele todo dia, que Ele quer ouvir isso da gente, sabia? Ele quer ouvir. Jesus, eu creio no Senhor. Eu creio na obra da cruz. Eu sei que é o Senhor que é o dono da minha vida, porque eu me entreguei a Ti. Então, só Jesus pode fazer essa obra de nos livrar da ira eterna. Então, Jesus morreu ali, em meu lugar, levou na cruz os pecados de toda a humanidade. Para que todos, Ele não disse alguns, né? Para que todos o que nele crê seja salvo. Todos. Morreu por toda a humanidade. Se toda a humanidade crê, será salvo. Então, amados, eu quero dizer que essa palavra está sendo falada para a igreja e para outros que possam estar ouvindo, que ainda talvez não fez essa confissão de fé, né? Não creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eis a oportunidade, a hora chegou. Faça isso agora, aí onde você estiver. E o Senhor vai entrar no seu coração e na sua vida e vai mudar todas as coisas. O Senhor faz, né? Então vocês que ainda não fizeram isso, faça.
porque a oportunidade chegou aí para a sua vida. Amém? E o seu nome, amados, quando a gente confessa Jesus, aceita Jesus na nossa vida e diz, Senhor, minha vida é tua, acontece algo maravilhoso. O nosso nome é escrito em um livro no céu, que é o livro da vida. Meu nome está escrito lá, o seu também. Glória a Deus por isso. Mas há muitos que ainda não têm o nome escrito lá. E é o papel da igreja levá-los a conhecer o Salvador. Então ele tem o paraíso, né? Para aqueles que creem e o têm como seu Senhor e Salvador. E a escolha é de cada um, né? Uns chegam de uma maneira, outros chegam de outra maneira ao Senhor. Alguns padecem, sofrem um pouco, mas chegam. Outros já, quando o Senhor fala, a mensagem chega no coração, já se abre o coração e já se entrega para o Senhor. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a ler a Bíblia sozinha em casa. Bíblia da Igreja Católica, aquela bem grandona. Comecei a ler ela, o Espírito Santo já começou a falar no meu coração. E Deus enviou a minha cunhada para vir morar para cá com o meu irmão, porque ela era uma pessoa criada no Evangelho, afastada do Evangelho, e casou com o meu irmão, que era um alcoólatra. E esse meu irmão veio para cá, com o propósito, nós o trouxemos para que ele pudesse se recuperar, ficar longe das amizades onde ele estava. Mas não, isso era um propósito de Deus. Porque quando ela me viu lendo a Bíblia, falou, Sônia, daí ela começou a me falar toda a verdade, que eu não sabia. Deus usando ela falar comigo. E nós voltamos para a igreja juntas. Ela voltou para o Senhor e eu conheci o Senhor e me batizei. Então Deus usa, sabe, pessoas, situações, mas Ele nos quer ver falando de Cristo. E eu fui alcançada, depois meu marido e os meus filhos nasceram no Evangelho, graças a Deus. Nasceram não, eles já eram nascidos na época que eu me converti. Mas eram pequenos ainda, foram criados na casa do Senhor. Todos eles servem ao Senhor, para a glória de Deus. Então, amados, a palavra de Deus, ela foi dita aqui, né? Nessa noite. Como diz o Abraão para o rico, que nós temos que crer na palavra dita pelos profetas do Senhor. Tem o pastor pregando, preste atenção, irmão. Tem um irmão pregando, uma irmã pregando, preste atenção na palavra. Porque o inimigo faz de tudo para o crente não ouvir. Você imagina os outros lá fora. A gente vê muito isso nos cultos. Pessoas distraídas, conversando, ou andando, ou no celular. Quando sai daqui não é edificado, irmãos. Não edificou nada na sua vida. Entramos na casa do Senhor atento à palavra, atento ao louvor. Vamos adorar, é o momento da gente adorar. Depois vamos estar atento à palavra de Deus, porque ela tem algo para nós, irmãos. A palavra de Deus, ela não há. Então, vamos dar ouvido à palavra do Senhor nessa noite. E você que ouviu, né, a palavra de Deus, o que você precisa para ser salvo e ter a vida eterna é confessar Jesus. Aqueles que ainda não o têm, confesse Jesus na sua vida. Ouvintes, né? Porque aqui nós estamos quase todos já salvos aqui estão na igreja. Aceita Jesus, abra seu coração. Diga para Ele nessa noite, eu quero o Senhor na minha vida. E você vai estar com Deus. E se o Senhor te chamar amanhã, você já vai estar lá no paraíso. Então nós precisamos, amados, falar de Jesus, né? Porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Ele não sabe quando, mas pode ser hoje, amanhã, qualquer dia. Eu já falei isso, todas as minhas mensagens eu gosto de falar isso, relembrar o povo de Deus que Jesus a qualquer momento pode nos chamar a igreja ir embora. Amém, vamos estar com o Senhor. Mas e os que aqui ficarem? Se você é realmente um cristão verdadeiro,
Você não vai se preocupar só com você, sua casa, seus filhos. Você vai se preocupar, sim, com toda a humanidade que está aí, presa nas garras de Satanás. E que precisam ser alcançados. O verdadeiro cristão, ele se preocupa com as vidas, irmãos. Ela anda o tanto que tiver que andar. Ela vai onde o Espírito Santo de Deus mandar para falar de Deus. Para falar da palavra do Senhor. E como eu disse, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. O Espírito Santo, ele vai ali onde você ministrou e completa a obra que deve ser feita. Sabe, o Senhor esse ano, do meio do ano para cá, Ele tem colocado isso no meu coração. Orar pelos perdidos. Deixar um pouco o foco de igreja. Falar muito para crente. Os seus crentes, amados, o que querem já conhecem muito de Deus. E os que não querem, infelizmente, porque não quer, né? Está com a palavra de Deus na mão, já conheceu o Senhor, já entregou sua vida para Ele. Então Deus colocou no meu coração, vai falar lá fora. Ore pelos perdidos. Para que Deus os alcance. E isso, amado, é palavra de Deus. Porque Jesus fazia isso, amém? Ele ia lá onde estava, o mais perdido, preso nas garras do diabo, para libertá-los. E a igreja do Senhor, Deus nos chamou para a salvação, sim. Mas depois da salvação, ir para a obra. E pregar o reino de Deus. E libertar as vidas, que é necessário. É necessário, irmão. Nós vemos hoje, é triste nós andarmos por essas ruas. É triste. Antigamente eu passava, sabe, assim, não sentia nada, né? Passava, coitado, né? Porque as pessoas geralmente pensam assim, e vai embora. Hoje não. Eu não perco uma oportunidade, irmão. Não perco, não. Hoje mesmo de manhã eu fui no centro para depositar um dinheiro. Fui lá no banco, no centro, lá embaixo. Nenhum caixa funcionando para depósito. Falei, meu pai, voltei. Aí tinha um outro branco ali na Fernando Corrêa. Falei, eu vou naquele ali. Fui lá, parei o meu carro na frente, olhei, tinha um rapaz sentado na porta do banco. Eles ficam, né? Sentado nas portas do banco, de praça e tudo. Falei, meu Deus, agora eu vou com celular, bolsa, com esse dinheiro para fazer depósito ali no banco, sozinha. Acho que eu não vou, não. Mas eu vi que tinha um rapaz e uma mulher dentro do banco. Falei, então eu vou. Peguei e fui. Quando eu estava entrando, ele falou, moça, me dá um dinheiro que eu estou com fome. Eu não respondi nada. Entrei, fui, falei, vou agilizar rápido para quando essas duas pessoas daqui saírem, eu saí junto. Aí entrei, fui lá, não funcionou para fazer depósito. E nisso os outros terminaram e eu fiquei lá sozinha dentro do banco. Aí terminei lá, não deu certo, saí. Abri minha bolsa lá dentro, tinha um trocado, peguei na mão e saí. Aí eu olhei para ele e falou, moça, eu estou com fome. Falei, toma, esse dinheiro é para você ir lá comprar um lanche. Vai matar a sua fome. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para viver na escravidão. Do jeito que você está, humilhado. Deus quer te levantar. Mas você precisa se posicionar. Jesus é o caminho para a sua vida. É a verdade e a vida para você. Se levanta desse chão. Falei para ele, vai procurar um lugar, vai comer um salgado com o dinheiro que eu te dei. E à noite você vai para uma igreja. E você chega lá e pede para o pastor, eu preciso de ajuda. Ore por mim, me ajuda, eu quero sair da vida que eu estou. Jesus não te chamou para essa vida. Para essa escravidão que você está. Se levanta e anda. Tá bom, eu estou ouvindo o que a senhora está me dizendo. Falei, então ouça mesmo. Ouça mesmo. Ele falou, não, só quero dizer uma coisa para a senhora. A senhora é a segunda pessoa que me fala essas coisas essa semana. Eu falei, por que você ainda está assim? Por que você ainda não se levantou? Se levanta, moço. Deus não tem isso para você, não. Deus tem vida para você. Então, amados, igreja é isso.
Você passar por uma prostituta não é você virar a cara para ela. Você passar por um drogado não é você, vira as costas e vai embora. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Esses dias no culto dos homens aconteceu algo interessante lá. Mas eu vou deixar para contar outro dia que a história é longa. Mas, meu esposo, lá onde a gente trabalha, ele quase não vem para a igreja porque é longe e sempre tem trabalho lá. Não pode ficar saindo para posar fora. E esses dias, essa semana passada, ele falou para mim, bem, eu vou te falar uma coisa. Chegou um rapaz aqui, eu arrumei o carro dele e ele ia saindo e eu disse para ele, espera aí, moço. Ele foi lá, ele compra literatura de evangelismo. Todos os caminhoneiros que passam lá, ele entrega e fala, leia a palavra de Deus. E aí o moço parou, o rapaz parou e ele chegou com as literaturas, olha, isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida. Você leia que Jesus vai falar com você e vai estar dentro do seu caminhão, vai viajar com você e vai fazer obra na sua vida. Nossa, Senhor João, muito obrigada. Mas Jesus já vai estar comigo na cabine do meu caminhão. Olha, amados, ele mesmo confessou Jesus assim, sem nem me entender, sem nem ler a mensagem. Não, mas Jesus já vai estar comigo lá na cabine do meu caminhão, por onde eu for. Um coração aberto para a palavra. Sabe? E eu falei, meu bem, você sabia que esse homem já aceitou Jesus nessa hora? Ele não negou a palavra. Ele disse, não, Jesus vai estar comigo por onde eu for, na cabine do meu caminhão. Aleluias. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente vê as pessoas se render aos pés do Senhor, a gente se alegra. O crente se alegra. O religioso não liga, não. Mas o crente se alegra. E eu disse para o meu esposo, eu admiro você, porque muitos que entram ali não saem sem a mensagem da palavra de Deus. Falei, agora você entendeu o seu chamado. O chamado dele sempre foi evangelismo. E ele fala mesmo, não tem temor não, nem freio na língua, ele fala mesmo. E Deus precisa levantar a igreja ousada na palavra para falar. Ele não sabe falar não, irmãos. Quando ele vem pregar, as pessoas às vezes até riem dele. Mas ele fala a verdade. O que ele conhece da palavra de Deus, o que ele conhece do Senhor Jesus, ele fala. O importante não é falar bonito, né? O importante é você dizer o que Jesus quer para a sua vida. E Jesus quer salvar. E Jesus deu essa palavra, amado, para a igreja, para nós entendermos um pouquinho a realidade das pessoas que estão indo para o inferno. Porque ficamos acomodados, engordando, nosso espírito com tanta coisa, né, que aprendemos do Senhor. Mas não levamos a comida lá fora. Então, de hoje em diante, igreja, não perca mais a oportunidade. Não perca. Fale no tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra de libertação, de restauração. Fale. Jovens, falem de Jesus na juventude. A juventude está podre nesse mundo. E você tem contato. Ou é numa faculdade, ou é num trabalho, ou é na escola, não sei. Você tem contato. Então faça a diferença. Seja o sal e seja a luz da terra. Isso Jesus quer de nós e vai requerer de nós, irmãos. E eu peço muito a Deus pela minha família de sangue, que a maioria não são evangélicos. Tem lá a fé deles, né? Mas como eu disse aqui, não tem 2, 3 caminhos, não, é 2. Ou é o céu ou é o inferno. Só tem um que nos leva para o céu, que é Jesus. Então eu oro e peço a Deus, Deus, tenha misericórdia, salva minhas irmãs. Salva, Deus, não deixa elas partir daqui sem o Senhor. Tenho clamado. E esse é o papel da igreja. Então eu falei essa mensagem, amados, para nós entendermos que o inferno, ele é real. E ele é eterno. Assim como o céu é real e é eterno, o inferno também é. E no nosso coração, como igreja, como cristãos, não podemos viver acomodados, não. Nem desanimados por coisa alguma. Tem crente que desanima por qualquer coisa. Hoje eu amanheci, não amanheci legal. Sendo que tem tudo para estar legal.
tudo, amados. Tem vezes que eu começo meio assim desanimar. Falo, Deus, me perdoa, porque isso é um pecado. Eu tenho minha casa, eu tenho meu alimento, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos te servindo. O que é que eu tenho que estar insatisfeito? E mesmo que não tivesse, não deveria estar insatisfeito. Porque o melhor eu já tenho, que é Jesus. O melhor nós temos é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nós devemos adorá-lo todos os dias. Exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle. E ó, igreja, firme. Esse mundo não está brinquedo, não. E o inimigo está nervoso. Porque ele sabe que o finalzinho dele está chegando. Então, crente, se levante. Vai fazer para Deus alguma coisa, faça com excelência. Não é meia boca não, de qualquer jeito, não. Se prepare, ore, jejue, fale do amor de Deus. Todo mundo tem boca aqui para falar até o que não deve. Então vamos falar o que é certo, que é a palavra do nosso Deus, que traz vida, que salva, que liberta e que cura. Amém, igreja? Então é isso que eu queria deixar para a igreja nessa noite. E como eu disse, vamos orar pelos perdidos, pelas prostitutas, pelos viciados, pelos dependentes químicos, todos aqueles que ainda não têm Cristo, aqueles que estão na sarjeta mesmo, sabe, acorrentados, aprisionados por demônios. Eles precisam, irmãos, de oração. Sozinhos eles não dão conta. Eles precisam que a igreja ore para quebrar a força do inimigo. Então, nas suas orações, lembre-se dessas pessoas. Ore por elas. Porque como nós lemos aqui, eu só imagino, né, o que esse rico estava falando aqui para Abraão. Eu só imagino o que é o inferno. Eu não quero, não desejo ninguém vai para lá. E no nosso coração cristão tem que ter amor. Amor pelas almas perdidas. Porque Jesus, ele nos amou e veio por nós. E agora é a nossa vez de amar e levar a palavra do Senhor. Amém? Amém? Então eu espero que todos nós, né? Não vamos mais perder a oportunidade, não, irmão. Está passando, alguém falou, pediu alguma coisa, fale de Jesus. Dê o pão para o corpo dele, mas fala do pão espiritual também. Porque ele não vai se esquecer. Como esse rapaz que eu falei para ele de manhã, ele se lembrou que já uma outra pessoa tinha falado com eles na semana passada. Ele não esqueceu. E a Bíblia diz o quê? A minha palavra não volta vazia. Quem vai lembrar ele? Na hora da aflição, naquela vida que ele está? O Espírito Santo. Porque ele não é diferente de nós, amados. Ele é um ser. Ele é espírito como nós somos. Carente do amor de Deus. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. E nós vamos orar por Rondonópolis, por Mato Grosso, pelo nosso Brasil. Eu gostaria que a igreja, a parte de trás, levantasse as suas mãos para aquela banda de lá. Da metade para lá. Da metade para cá, levante uns para o lado de lá para a direita e o outro para o lado esquerdo, amém? Do lado de cá a mesma coisa. Uma parte, levante as suas mãos para o lado direito, outra parte, levante as suas mãos ali para a esquerda. E nós vamos orar da seguinte forma. Você vai clamar a Deus e pedir, Deus, envia seus anjos no 4 cantos dessa cidade. Na saída, na entrada. E repreenda, e queima, e arranca todos os demônios e poder do inimigo que tem prendido as almas nessa cidade. E também nesse estado de Mato Grosso, e também no nosso Brasil, que é carente do amor de Deus. Vamos clamar nesta hora, igreja. Pode orar. Abra seus lábios, louve, glorifique e clame. É clamor, irmãos, é clamor. Então ore, sem vergonha. Ninguém está olhando para você. Quem vai estar olhando para você é só o Senhor, para estar ouvindo as suas orações. Deus, nesta noite, Pai, o Senhor colocou em meu coração esta palavra. Ó Deus, para ser entregue, Pai, para a tua igreja. Para que a tua igreja, Senhor, se levante. Para que a tua igreja, Senhor, venha levantar em clamor, em oração. Pai, eu coloco diante de ti esta cidade de Rondonópolis. E eu te peço agora, Deus, no nome santo de Jesus,
Cobre a minha vida, minha casa, minha família. Cobre esta igreja. Meus irmãos que estão agora na oração. Deus, cobre nossas vidas com o sangue de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, que o anjo do Senhor esteja, Pai querido, nos 4 cantos desta cidade agora. Pai querido, repreendendo, queimando, cancelando, anulando toda a obra das trevas. Todo espírito maligno que aprisiona as pessoas, no nome de Jesus Cristo, nas famílias, espíritos de destruição, espíritos de adultério, espíritos de prostituição, espíritos de divórcio, em nome de Jesus, de separações. Entre os casais eu repreendo, eu cancelo, eu anulo e desfaço agora, no poder e na autoridade de Cristo Jesus. Pai, coloca, Senhor, no nome de Jesus Cristo, na direita, na esquerda, meu Deus, na frente e atrás desta cidade, anjos do Senhor, com espadas desembainhadas de fogo, queimando, Senhor, cortando, Senhor, cancelando toda a obra das trevas. Deus vai visitando as prostitutas, Deus vai visitando os dependentes químicos, Deus vai visitando todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que estão presos nas garras de Satanás e dos demônios. Nós declaramos como igreja do Senhor toda essa obra quebrada, queimada, cancelada, anulada das famílias e dessas vidas. Deus, nós profetizamos salvação de alma neste lugar, nesta vila operária. Declaramos esse povo liberto, Senhor. Entra, meu Deus, vai convencendo, Espírito Santo, vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Meu Deus, vai salvando almas, vai salvando. Deus vai livrando da condenação eterna, vai livrando, Senhor, tirando do inferno. Pai, nós te pedimos no nome do seu Filho Jesus, porque Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder para destruir, para quebrar e para anular toda a obra do inferno. E nós declaramos a cidade de Rondonópolis salva, liberta e restaurada. No nome de Jesus não queremos mais ver, meu Deus, esses jovens, esses homens, meu Deus, pelas ruas jogados nas praças. Ora, manahá, xuri, malá, canturi, raxere, manacalabachai. Nós declaramos essas pessoas libertas, nós declaramos elas livres para a glória do teu nome. Meu Deus, visita o nosso Brasil. Papai amado, toma o presidente pelas tuas mãos, nós oramos por ele. Meu Deus, sustenta aquele homem, que ele não venha vacilar, que ele não venha se dobrar nas obras das trevas, Pai. Em nome de Jesus, que ele continue. Irmãos em Cristo, Pai, eu abençoo cada família dessa igreja, restaura, Deus, levanta, fortalece, faz a tua obra, meu Deus, faz tudo aquilo que é preciso fazer dentro desta casa. Ó Deus, no nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Pai, oramos pelo nosso pastor,
Toma, meu Deus, pastor Anderson, pelas tuas mãos. Deus, unge o teu filho, abençoa ele. Meu Deus, guarda a vida dele, guarda a vida dos seus pais, embaixo da sombra das tuas asas. Pai, fortalece o teu servo, dá direcionamento para ele, Pai, para continuar, ó Deus, com esta obra. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó poderoso Deus, que o Senhor agora possa estar nos levando de volta para nossa casa, em paz, ó Deus, embaixo dos teus cuidados, e que a tua igreja tenha entendido a tua palavra nesta noite, neste lugar. Ó Deus, que o Senhor venha levantar cada um como uma ferramenta nas tuas mãos, para serem usados por ti. Ó Pai, que não haja, Senhor, negligência da nossa parte, mas que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor diz que é para ser feito. Usa nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, papai. Na tua presença nós estamos e nós nos entregamos a ti nesta noite. Pai, nós oramos agradecidos desde já pela vitória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com uma salva de palmas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus publicamente e quer vir à frente demonstrando que quer Jesus na sua vida? Há alguém? Há alguém que queira também, talvez uma oração? Necessitando de alguma coisa? Amém? Está todo mundo bem? Glória a Deus, né? Então tá bom. Então nós estamos despedidos, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer a presença da Jéssica, né, nessa noite aqui. Veio participar, trouxe ela participar com a gente do culto. Gostaria que as irmãs, né, fosse ali, conversasse com ela, desse bem-vindo para ela. E nós, como igreja, todos, desejamos a você, seja bem-vinda em nosso meio. Tá, Letícia? É Letícia, tá, amados? É a Xará. Amém? Então, estamos despedidos na graça do Senhor Jesus Cristo.